Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos sentiram que a atmosfera já mudou porque o Espírito Santo está movendo aqui? Diga amém. Se você ainda não sentiu, você vai sentir, porque o Senhor preparou esse ambiente para nós hoje à noite. Eu sei que o Espírito Santo já está movendo aqui, desde que você abriu o seu coração para adorar. Mas eu também quero convidar você que está assistindo em casa, através do Facebook ou do YouTube, permaneça. Porque o Espírito Santo tem mais para nós hoje à noite. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu já sinto a mudança desse ambiente. Teu Espírito Santo está aqui em nós e move através de nós e entre nós. E a tua presença nos é suficiente, Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. E eu te peço, agora que vamos ler a tua palavra, que vamos receber essa porção do Senhor. Eu peço que o Senhor abra o entendimento, traga uma revelação de uma forma muito específica, muito pessoal, mas também coletiva, para que todos experimentem o mesmo poder, a mesma graça, as mesmas conquistas para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós temos tido a honra de receber a mãe do pastor Marcelo Jamal, Vera Jamal, mulher de Deus, intercessora. É uma alegria tê-la conosco. É uma mulher intercessora, já tem orado pela Betel, né? Já assiste os nossos cultos. E é uma alegria tê-la aqui conosco. E hoje eu quero dar continuidade àquilo que o Espírito Santo tem trazido a nós nesses últimos dias. Nós recebemos aqui o pastor Frank, e ele ministrou uma palavra poderosa sobre adoração, a chave para a gente vencer, para a gente conquistar, para experimentar o sobrenatural. E quando ele ministrava sobre adoração, gente, meu coração foi totalmente assim fortalecido no Senhor, para continuar na presença de Deus, em adoração, buscando a face do Senhor, porque tem algo sobrenatural. Quando nós colocamos a nossa atenção em Deus, o nosso coração se volta para Deus, Deus olha ao nosso redor, e Ele mesmo começa a colocar todas as coisas no devido lugar. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que estão em nossa volta, tentando resolver todas elas, e tiramos os olhos do Senhor, e às vezes enfraquecidos, esmorecidos, nós perdemos a oportunidade de viver grandes milagres. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o adoramos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Foi uma palavra tremenda, amém, queridos? E nesse último domingo agora nós recebemos sobre o movimento da glória. Quantos estavam aqui, pode dar um glória a Deus? Chegou o tempo de sermos movidos pelo Espírito Santo, vivermos no mover desse rio, esse rio poderoso, que onde ele passa, ele traz cura, ele traz restauração, ele traz transformação. E esse movimento da glória é o mover do Espírito Santo, que move em nós, através de nós e por intermédio da sua igreja. E Deus já tem movido em nós, amém? Mas muito mais ele vai fazer em nós e através de nós. Mas para isso, eu quero trazer uma palavra bem específica à igreja hoje à noite. Ouse orar. Esse é o título da nossa mensagem. Para vivermos nesse ambiente de adoração, para mergulharmos nesse ambiente do mover da glória, do rio de Deus, do fluir do poder do Espírito Santo, é necessário ousar orar. Ser ousado na oração. A oração muda circunstâncias, as estações. A oração faz o sol parar. A oração ressuscita os mortos. Nós precisamos ousar orar. E hoje eu quero contar para vocês a história de um homem que ousou orar. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler o verso 9, 10 e 11. Se você tem a sua Bíblia em mãos, aproveite o privilégio de ler essa porção e reler essa porção. Se você não tem, você pode acompanhar também no telão. É a história de Jabes, alguns chamam de Jabes aqui nos Estados Unidos, outros Jabes, um homem incrível. Um homem incrível, diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes
e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou ler de novo o finalzinho. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes foi um homem que conseguiu, através de uma oração, mudar o seu destino, mudar a sua história. Através de uma oração. Esse homem mudou todo o percurso da sua vida, toda a sua história. Para você que talvez tenha ouvido essa história pela primeira vez, vamos analisar então quem era Jabes e qual é o significado do seu nome. Quem ele era? Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar mais sobre a vida dele, a não ser aqui em 1 Crônicas, capítulo 4. Mas o que mais me chama a atenção na história de Jabes é que, apesar de ter nascido na tribo de Judá, que significa louvor, glorificado, exaltado, a tribo do louvor, de alegria, o seu nome não condizia com a história do seu povo. O povo dele, a família dele, a tribo que ele nasceu, era a tribo dos vivas de júbilo. Era o povo que adorava, era o povo que se alegrava. Ele nasceu nessa tribo. Mas houve algo ruim na história dele. Desde a gestação até o nascimento, algo aconteceu. E quando ele nasce, a Bíblia diz que a sua mãe diz o seguinte: Jabes, que significa o que causa sofrimento. A Bíblia diz aqui, eu vou ler novamente para vocês. Ela diz, porque com dores o dei à luz. Olha o que a mãe disse para ele quando ele nasce. Na hora que o menino vem à existência, a mãe sofre dores. Por isso ela chama ele de Jabes, que é o mesmo que o que causa dor, o que causa sofrimento. Esse nome, então, foi atribuído a ele por causa do seu nascimento, pois com dores a sua mãe lhe deu à luz. Podemos ver, então, que a sua mãe não foi muito sábia, não é verdade, gente? Claro que parto é difícil, as mulheres que estão aqui entendem muito bem isso. Pode ser cesáreo, pode ser normal, é difícil gerar um filho, não é fácil, mas raramente você ouve dizer que uma mãe amaldiçoa seu filho ou traz um nome ruim porque o filho lhe causou dor. Então a gente percebe aqui que esse homem não nasceu num ambiente regado por amor. Esse homem nasceu num ambiente de rejeição, num ambiente de dor, num ambiente que trouxe sobre ele um estigma, que é o mesmo que uma marca. E a marca que a sua mãe colocou sobre ele é o que me causa dor. Que estranho. O que causa sofrimento. Agora imagine esse menino crescendo e a sua mãe, todas as vezes que o chamava, dizia, o que me causa dor, vem aqui. E aí ele chegava lá e falava, oi mamãe, o que você quer? Oh, meu filho que me causa dor. Você fez isso por quê? Ou porque Jabes significava o que me causa dor. Então, tenta entrar no contexto e imagina como é que era a história desse menino. Aí, a mãe tinha preparado ali um bolo de cenoura com chocolate. Jabes, vem cá, o que me causa dor. O que foi, mamãe? Vem comer um pedaço de bolo de chocolate. Estranho. A mãe colocou sobre ele um estigma, um nome, que dizia que ele foi a causa da sua dor. Imagine você crescendo com um nome como esse. Que triste isso, não é verdade? E esse jovem cresce nesse ambiente, o que causa sofrimento. Embora ele fosse da tribo de Judá, dos vivas de júbilo, do povo do louvor, o seu berço foi marcado pela dor. E então ele carrega esse estigma de aquele que causa sofrimento. É assim. Assim é o estigma, a marca que deixa sobre esse rapaz chamado Jabes.
Mas algo interessante nesse texto que sobressai. E o mais interessante, voltando para o texto, é que o Senhor, quando relata acerca dele, começa pelo lado bom. Olha que interessante, eu vou ler novamente o versículo. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Não é interessante isso? É assim que a Bíblia começa. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. O que significa a palavra ilustre? No dicionário comum é aquele que brilha, é aquele que se destaca, é aquele que tem uma qualidade que é louvável. Interessante isso, né? Ele foi um homem, então, que brilhou. Ele foi um homem, então, que as pessoas olharam para ele e falaram: uau, Jabes se destacou mais do que seus irmãos. Esse homem sobressaiu, esse homem foi longe, esse homem foi bem sucedido. É assim que a Bíblia começa relatando a história de Jabes. Que ele foi um homem brilhante. Que ele foi um homem mais ilustre do que seus irmãos. Mas o que fez a diferença na vida de Jabes? O que mudou o seu destino, que já nasceu com o estigma de que eu sou a causa da dor e do sofrimento da minha mãe, que cresceu ouvindo esse nome, e de repente a gente vê que quando se fala sobre ele, começa a dizer que ele foi o mais ilustre, ou aquele que se destacou, aquele que foi bem sucedido, aquele que sobressaiu entre os seus irmãos. O que diferenciou a história desse homem? O que aconteceu com a história desse homem? Quero te dizer nessa noite é que Jabes ousou orar. Ele ousou orar. Ele decidiu ir ao Deus de Israel. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus das 12 tribos de Israel, na qual ele pertencia à tribo de Judá. Esse homem, então, chama de volta a fé dos seus antepassados. Talvez a sua mãe havia se perdido no decorrer da história. Se tornou uma mulher amarga. E dá a ele esse nome. Mas ele, então, diz a Bíblia, olha o que diz, eu vou voltar o texto mais uma vez para que vocês entendam. Olha o que diz. Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel e tem uma exclamação. Ele diz: tomara que me abençoes. Tomara que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Foi os pedidos que ele trouxe diante de Deus. Ele ousou orar a Deus. E o Senhor diz, a Bíblia nos diz, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Esse homem ousou orar. Ousou buscar o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus que nos deu Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Ele ousou invocar o nome de Deus. E nessa noite eu posso andar com você aqui na Bíblia, para que você possa entender que todo aquele homem e mulher que ousou orar a Deus, colocar a sua petição diante de Deus, foi atendido. Foi atendido. Esse texto é bem específico em dizer que esse homem teve o seu destino mudado, a sua história marcada, porque ele ousou orar. Mas quando a gente vai dar uma olhada assim de uma forma mais ampla na palavra de Deus, nós entendemos que Abraão começou assim, ouvindo a voz de Deus, obedecendo à voz de Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão, mas de repente Abraão se vê triste, amargurado, em um momento onde ele vê que ele prosperou financeiramente, mas ele ainda não tinha o seu filho. E aí ele ora a Deus, e ele fala: Deus, para quem vai ficar a minha herança? O que vai acontecer, Senhor? Vai ficar para o meu servo? Porque o Senhor não me deu filhos.
Deus ouve a oração de Abraão. No devido tempo, Sara, sua esposa, é visitada. E Abraão é pai, então, de Isaque, o filho da promessa. Sabe por que Abraão viveu a promessa? Porque Abraão ousou orar. Nasce Isaque vendo a fé do seu pai, experimentando a fé junto com o seu pai. Mas passa-se o tempo, Isaque casa. Isaque também passa dificuldade no seu relacionamento, porque sua esposa era estéril. Isaque também ousa orar. E Deus visita a esposa de Isaque e lhe dá também 2 filhos. Jacó e... Quem sabe o nome do irmão de Jacó, gente? Como, irmãos? Eu quero ver se a igreja está pegando. Ali, então, a gente vê que Deus ouve também Isaque. Porque Isaque ousou orar. Deus deu a ele, então, 2 filhos. E o mais interessante é que dentre esses 2 filhos, um se destaca também, que é Jacó. Porque Jacó deseja muito viver a bênção de Deus e busca. Só que ele busca de uma forma errada. E Jacó erra. E Jacó, então, vive um momento difícil de conflito com o seu irmão, porque ele quis a bênção da primogenitura. Eles eram irmãos gêmeos. Só que seu irmão nasce primeiro, Esaú, e Jacó logo depois. Mas Jacó também queria a bênção, e ele sabota o seu irmão, e ele compra essa bênção de forma errada. Jacó tem que fugir desse cenário, porque o seu irmão fica indignado, fica bravo com Jacó, e quer matar Jacó, Jacó foge. Jacó vai para uma terra distante, que seu pai e a sua mãe mandam ele ir. Ali ele vai viver, ali ele sobrevive, Jacó casa, mas chega um tempo que Deus visita Jacó e fala, agora eu quero que você volte e reconcilie com o teu irmão. Quero que você volte e conserte a sua história. Jacó tinha medo. Porque Jacó sabia que um dia ele havia traído o seu irmão. Ele precisava voltar e reconciliar com o seu irmão, porque Deus havia falado. E a Bíblia conta que Jacó então prepara todos os seus servos, as mulheres, os filhos, e ele convoca todos para ir ao encontro do seu irmão, para ele viver uma reconciliação. Mas Jacó teme. E quando Jacó teme, ele manda todos seguir adiante, ele fica sozinho com Deus. E Jacó ora. Jacó ousou orar. Jacó tinha um nome, um estigma também no seu nome, uma marca registrada, que era o de trapaceiro, de enganador. Mas quando Jacó ousa orar, diz a Bíblia, ele agarra no anjo e ora e fala, Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe o que aconteceu com Jacó? O Senhor o abençoou. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe, aquele que guerreia como um príncipe vitorioso. Porque Jacó, mesmo com seus defeitos, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com os seus temores, ousou orar. A Bíblia relata várias histórias de homens que ousaram orar. E um dos livros da Bíblia que eu mais li na minha história foi o livro de Jó. Jó foi um homem temente a Deus, justo, que se desviou do mal, mas que viveu uma prova enorme na sua vida. Uma prova enorme. E quando Jó passa pela prova, Jó ali começa a falar com Deus e questionar a Deus e suplicar que Deus mudasse a sua história, porque ele não entendia a dimensão daquele sofrimento. No capítulo 19, lá no verso 23, Jó, no seu desabafo diante de Deus, ele fala assim, quem dera que Deus me ouvisse, e que um dia, como a pena de um escritor, escrevesse a minha história. Quem dera se Deus me ouvisse. Sabe o que acontece? Deus estava ouvindo. E Deus não só ouviu, mas como registrou, e nós temos a história dele registrada na Bíblia, como também Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele muito mais do que tudo aquilo que ele havia perdido. Porque Jó ousou orar a Deus. Ousou orar. Sabe, quando nós olhamos a história de Davi, aquele menino baixinho, aquele menino ali que era um adorador,
que chega lá no exército de Israel e vê que aquele monte de soldado que já tinha vencido tantas batalhas estavam morrendo de medo, porque um gigante filisteu estava agora afrontando o Deus de Israel. Esse Davizinho, que era acostumado a orar e adorar lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ouve o povo ali tudo com medo, porque o gigante ameaçava, ele falou assim: mas como assim? Como isso pode acontecer? Ele vai até o rei e diz: eu vou lutar contra esse gigante. Mas como você vai? Um dia eu estava lá, cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, veio um leão, e eu matei eles, na força do Senhor. Davi ousava orar. Só que aqui ele foi desenvolvendo uma história, uma vida de oração. Você pode ler os Salmos, ler a história de Davi, você vai ver que por muitas e muitas vezes Davi parava para orar. Davi buscava o Senhor antes de ir para a guerra, antes de batalhar. Ele disse 7 vezes: eu busco a face do Senhor. Ele era um homem falho? Sim. Era um homem que tinha seus temores? Sim. Mas por que ele se tornou um rei cujo nome perpetuou para sempre? Todos que vão a Israel sabem que ele é o rei que está hoje, até hoje, estará para sempre ali na memória do povo judeu. Por que ele chegou a esse lugar? Porque ele ousou permanecer na presença de Deus, ele ousou orar, confiar em Deus. Tem um salmo que eu amo, que ele diz: com meu Deus eu salto muralhas, eu desbarato o exército, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros com fogo. Quantas canções que nós cantamos hoje são orações cantadas de Davi. Palavras que ele proferia nas suas orações, nos seus altos louvores. Ele ousava orar. E para a gente terminar nosso cenário de homens e mulheres que ousaram orar, eu não podia deixar a história de Ana. Ana foi estéril. Ana adorava ao Senhor em Siló anualmente, lugar de adoração, lugar que o povo ia cultuar. E todas as vezes que Ana ia adorar o Senhor, o seu esposo tinha uma concubina, uma mulher para lhe dar filhos. Era um costume daquele povo. E assim ele tinha aquela mulher simplesmente para dar filhos, para perpetuar a sua descendência. Ana era estéril, não podia lhe dar filhos. E todas as vezes que Ana ia a Siló adorar, a Penina a provocava e dizia: eu dei filhos ao seu marido. Você é estéril. Ana chorava e não comia. Até que um dia, quando todos tinham adorado, sacrificado, buscado a presença do Senhor, Ana permanece no lugar de adoração, no ambiente de culto. O povo sai para comer, para se alimentar, e ela fica ali, buscando o Senhor. E a Bíblia conta que ela simplesmente sussurrava a sua oração. O sacerdote, vendo aquilo, pensou: essa mulher deve estar embriagada. Tem algo estranho acontecendo com ela. E o sacerdote vai lá e fala: Ana, o que está acontecendo? Você está embriagada? Ela falou: não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito e eu venho diante do Senhor derramar a minha alma. Sabe o que aconteceu? Ela pede para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu lhe consagrarei por todos os dias da sua vida. Ele vai pertencer ao Senhor. Quando ela sai daquele ambiente de oração, a Bíblia diz que ela sai alegre, ela come. E a Bíblia diz que o Senhor a visitou e não deu só um filho. Depois você lê o capítulo 2 de 1 Samuel, o Senhor lhe deu 6 filhos. Tem um cântico de Ana. O Senhor lhe deu mais do que ela havia pedido. Por quê? Porque ela ousou orar. Para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ousar orar. Buscar a face do Senhor. O que mudou o destino desse homem, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para viver perdido aí pela vida fora. O que mudou o destino dele? A Bíblia é clara em dizer que Jabes orou. Deus ouviu o clamor desse homem. Quando ele orou, ele disse assim: tomara que Deus me abençoe. E Deus o abençoou. Tomara que Deus alargue as minhas fronteiras. E ele prosperou. Tomara que a mão de Deus esteja sobre mim e que me preserve de todo mal e que não me venha aflições.
E a Bíblia termina a história dele dizendo: e Deus ouviu a oração de Jabes. E nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para esse lindo auditório que ama Jesus, que saiu da sua casa porque deseja viver os planos e propósitos do coração de Deus. Quais são os seus pedidos a Deus hoje? O que você carrega no coração hoje? Você veio para a casa de louvor, você veio para a casa de Deus. Eu sei que você acredita que Deus está no meio do seu povo, que Deus tem poder para fazer o sobrenatural, mas o que você tem carregado no seu coração? Talvez você tenha vivido algum estigma, alguma marca que lhe foi dada no decorrer da sua história. Talvez no nascimento, talvez na adolescência, talvez diante de um relacionamento que te machucou, de uma experiência que te decepcionou, do uso de alguma química ou de bebidas, de algo que te machucou e trouxe sobre você uma marca, um estigma, uma sensação de incapacidade, de inadequação, de impossibilidade. Talvez você ouviu tanto no decorrer da sua história que você não ia dar em lugar nenhum, não ia chegar a lugar algum. E hoje, diante das oportunidades que você tem, o sentimento perpetua. O medo está aí dentro. Eu não sei quais são os seus desafios hoje, mas eu quero te convidar a mudar o seu destino a partir de hoje à noite, ousando orar. Ousando orar, falar com Deus. Sabe, queridos, todas as vezes que eu vou meditar nessas coisas, eu viajo nas nossas experiências como Betel, como igreja. Nós vamos fazer agora, em janeiro, 19 anos de história. 19 anos de grandes conquistas. Mas eu me lembro, quando nós começamos o ministério aqui, a gente estava num pequeno office, e ali cabia, no máximo, 15 pessoas sentadas. As impossibilidades eram enormes. Até que, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos alugar um lugar na esquina da Castor. E quando nós alugamos aquele lugar, nós festejamos, nos alegramos. Esses dias eu estava até contando para os nossos novos membros que a nossa primeira reunião de manhã lá não tinha o sistema de aquecimento acontecendo ainda, não estava funcionando. E era uma manhã muito fria, e eu não estava acostumada com o frio. E ali o pastor começou a pregar entusiasmado, e eu olhei para o irmão e falei: pelo amor de Deus, me tira daqui com as crianças, porque eu vou congelar, deixa eu cuidar das crianças lá em casa. E aí essa irmã colocou eu e algumas crianças, porque a igreja era pequena ainda, dentro do carro, me levou para casa, para eu ficar ali ensinando as crianças até que terminasse aquela programação, e a gente pudesse devolver aquelas crianças, porque eu não suportava o frio daquele lugar, sem aquecimento. Ali nós oramos, e Deus nos deu a graça de reformar aquele lugar. O lugar cresceu rapidamente. Ali a gente recebeu muitas pessoas, mas nós encaramos novos desafios. A vizinhança não nos quis naquele lugar e começou a vivermos ali uma perseguição como igreja. Foi um momento de dificuldade. Foram os 3 primeiros anos de grandes desafios para Betel. E ali um dia a gente acorda recebendo a notícia de que a gente não podia mais cultuar naquele lugar, porque a prefeitura tinha interditado. E a gente não podia mais entrar naquele lugar onde a gente tinha preparado tudo para cultuar a Deus. Foi uma fase difícil para Betel. E ali nós passamos 3 meses peregrinando. Um dia culto na minha casa, e eu tirava todas as cadeiras e colocava ali, removia mesa, sofá, e colocava todo mundo sentado juntinho, porque era inverno. Outro dia a gente conseguiu uma igreja emprestada. E assim a gente passou 3 meses buscando um novo lugar, e nós ousamos orar. Deus nos dá um novo lugar. Eu me lembro o dia que eu reuni com a liderança na sala da minha casa. Eu falei: irmãos, vamos orar, porque está muito difícil a igreja aqui em casa. Nós precisamos de um lugar, e nós ousamos orar. E Deus nos levou para Cartman, para um basement aqui bem pertinho.
E ali nós entramos com alegria no coração, porque Deus tinha nos dado um novo lugar para cultuar a Deus. E o nosso altar era tão pequenininho, que era mais ou menos isso aqui, queridos. E aqui ficava todo o ministério de louvor e o pregador fazendo apelo. E nós ousamos orar naquele lugar. Vidas aceitaram a Jesus, famílias foram restauradas naquele lugar pequenininho. Pequenininho. A gente tinha 2 salas, para todas as crianças e para o berçário, e uma pequena cozinha. E ali a gente cultuava a Deus, e a vizinha do apartamento de cima às vezes ficava brava e batia no teto, porque o barulho estava atrapalhando a casa dela. Mas a gente jejumava e orava, eu e as nossas irmãs, e as irmãs lembram disso, e um dia nós ousamos agradecer. Nós tomamos uma decisão ali, a partir de hoje, nós vamos agradecer, porque Deus vai nos levar para um lugar espaçoso. Deus vai nos dar um lugar maior. E ali nós começamos a dizer, Deus, obrigado. Obrigado por esse novo lugar. A gente não sabia onde era. A gente nem imaginava onde seria esse novo lugar. Nós ousamos orar. Passou-se algum tempo e nós recebemos uma ligação de que aquele lado pequenininho ali estava disponível para ser alugado. E nós viemos conhecer aquelas dependências que é a porta do lado. Quando nós entramos, nós achamos tudo muito grande, tudo muito maravilhoso. Tinha salas para as crianças, tinha cadeira para as crianças, tinha um auditório que a gente poderia fazer um altar maior e colocar uma bateria. E ali nós fizemos uma festa de alegria, porque Deus ouviu a oração da Betel. Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouviu a oração da sua igreja. E nós vivemos experiências tão edificantes ali, moveres do Espírito Santo, Deus salvando pessoas. Passou-se anos e anos e anos. E um dia nós alugamos esse auditório aqui. E era frio, a gente não tinha aquecimento suficiente ainda. Mas a gente entrava aqui todos os domingos à noite e adorava nesse lugar e terminava o culto, a gente desmontava todos os instrumentos, levava para o outro templo pequenininho e assim a gente ficou um bom tempo tirando instrumento, levando instrumentos e a gente orava a Deus para que Deus nos levasse para um novo tempo e Deus ouviu a oração da Betel. Mas chegou um tempo onde a igreja americana que aqui estava disse o seguinte, nós precisamos vender esse lugar, nós não conseguimos mais manter esse prédio. Ou vocês compram esse lugar, ou vocês se removem, mudam desse lugar, porque nós vamos ter que vender essa propriedade. Nós não tínhamos dinheiro guardado para fazer a compra desse lugar. A gente não sabia como adquirir uma propriedade tão grande como essa. Um povo pequeno, um povo humilde que ousou orar. Nós começamos a clamar, nós começamos a sonhar juntos, nós começamos a buscar o Senhor juntos. Coisa que lembram desse tempo, queridos? Que a gente orava nos cultos, já estava a família do Thomas aqui conosco, Deus trazendo novas pessoas e nós ousamos orar. E Deus ouviu a nossa oração. E nós declaramos, eu acredito que foi em 2019, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Adquirimos esse lugar cheio de necessidades. Rachaduras, infiltrações, precisava passar por uma reforma, dinheiro para reforma, também não. Mas nós, pela misericórdia de Deus, clamávamos ao Senhor, orávamos e Deus, mesmo em crise de pandemia mundial, vivendo tantas coisas, Deus ouviu a nossa oração e nos trouxe para esse lugar espaçoso, bonito, aconchegante, com essa cadeira bonita que nós não pagamos por ela. Deus nos deu, tocou no coração das pessoas para que essas cadeiras estivessem aqui hoje. Sabe por que essas cadeiras estão aqui? Não são para os anjos sentar. Sabe por que essas cadeiras foram enviadas para esse ambiente? Porque Deus te ama. Porque Deus se preocupa com você. Sabe por que nós chegamos antes de vocês, há 19 anos? O pastor Paulo chegou há muito mais anos antes do que nós. Porque Deus já pensava em vocês. Deus já nos via, Deus já estava vendo a Betel.
Deus já estava vendo um povo que aqui, nesse lugar, ia dar continuidade à obra dele. Sabe por que Deus te deu essa cadeira? Porque Deus quer que você seja um homem que tenha a sua história marcada pelo sobrenatural. Porque Deus quer que você seja uma mulher que tenha a sua história marcada pelo sobrenatural. Mas para isso, você precisa ousar orar. Nós precisamos ser ousados. Eu citei esses personagens aqui. E você não vê esses personagens dizendo, fulano põe a mão em mim, e ora, e ora, e ora, porque eu não quero, não consigo, eu não dou conta. Há algo peculiar na história desses personagens, começando por Jabes. Eles decidiram buscar a face de Deus em oração. Eles decidiram viver uma fé nova, uma fé madura. Não é falta de fé também quando você pede alguém para orar. Eu faço isso até hoje, tá, queridos? Não é pecado fazer isso. Mas tem coisas que são tão particulares. Tem coisas que são tão suas, que você não consegue nem descrever. Você não consegue nem falar. Você não sabe nem como. Você olha para a sua história e fala, mas meu Deus, olha o que meu pai fez. Olha o que minha mãe fez. Olha o que aconteceu com a minha casa. Senhor, o que vai acontecer de mim? O que vai acontecer da minha descendência? Tem coisas que são tão grandes que você não sabe nem como descrever. Ouse orar. Fala com Deus. Fala com Deus. Talvez você olhe para o cenário e pensa, meu Deus, quando o coração dessa pessoa que eu amo tanto vai ser transformado? Quando, Senhor? Eu quero te contar um segredo hoje à noite. Ouse orar dizendo, Deus, Tu podes todas as coisas. Algo que o Espírito Santo ministrou a mim. Agora eu vou contar para vocês um segredo, tá bom, queridos? É meu. Deus falou comigo, filha, para de mendigar. Desse jeito o Espírito Santo falou comigo. Para de ficar, ai meu Deus, eu queria tanto. Ai meu Deus, eu poderia tanto fazer. O Espírito Santo falou para mim, pare de mendigar. Filhos não mendigam, filhos pedem. Filhos chegam diante do pai e falam, pai, eu preciso. Pai, eu necessito. Filhos pedem. Deus falou para mim, chega e fala comigo. Não fica murmurando, reclamando, resmungando. Conversa comigo. Chega diante de mim. Ouse orar. Ouse ser específico nos seus pedidos. Esse homem foi bem específico. Tomara que me abençoe, Senhor. Que alargue as minhas fronteiras, Senhor. Que a Tua mão seja comigo, Senhor. Que o Senhor me preserve do mal, Senhor. Que não me venha mais aflições. Já chega o que eu vivi quando eu nasci. E Deus ouviu a sua oração. Ele foi específico diante de Deus. Meu amado, minha amada, você é filho, você é filha. Chegue diante de Deus e coloque o seu pedido. Chegue diante de Deus e coloque o seu clamor. Descreva a situação diante daquilo que você consegue ver e descrever. E Deus, que é o seu Pai, que não vê limitado como eu vejo. Quando eu olho essa garrafa, eu não consigo ver vocês, porque a minha visão é limitada. A de Deus não é assim. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que Ele passa sobre toda a terra, mas Ele repousa sobre o justo, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que o invocam. Então, quando Deus olha para a terra, Ele consegue ver toda ela, toda a sua plenitude. Mas os olhos dele estão fitos naqueles que verdadeiramente o invocam. O invocam, o buscam. E para terminar, eu quero dizer para vocês hoje à noite, Deus ouviu a oração de Jabes. E Deus quer ouvir a sua oração também. Deus quer ouvir as nossas orações. Eu relatei um pouquinho da nossa trajetória para que você entendesse que um povo humilde orou e Deus fez algo grande. Nós vivemos hoje algo muito grande, muito maior do que a nossa capacidade para conquistar.
Mas porque o Senhor ouviu, o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. E o Senhor fecha portas que ninguém pode abrir. Eu quero dizer a você hoje à noite, que o mesmo Deus que ouviu o clamor de Jabes, Ele também ouvirá o seu clamor. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que diz, gente? A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente não faz dimensão do que Deus tem preparado para nós. As expectativas que Deus tem acerca de você, elas são muito maiores do que você pode imaginar. Deus é Deus, querido. Ele é Deus. Você não fez nada para se tornar um feto. Foi Deus. Foi Deus que permitiu que o esperma e o óvulo se encontrassem. Foi Ele que te teceu no ventre da sua mãe. Foi Ele que te deu braços que te sustentasse, que te desse alimento, que te deu a vida. Esse Deus te amou antes que você o amasse. Ele te conheceu antes que você o conhecesse. Ele espera a sua oração. Se você andar um pouquinho na história desses personagens que eu citei hoje à noite, você vai ver que todos eles eram homens falhos, pessoas falhas. O que mudou o destino dessas pessoas é que eles ousaram orar. Ousaram orar. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 14, verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se achegue diante de Deus, mas não de qualquer jeito. Eu tenho confiança de que eu estou conversando com um Deus que me ouve, com um Deus que me entende. Se achegue junto ao trono da graça, a fim de receber o que? A palavra de Deus diz: sentença? Não, misericórdia. Deus é misericordioso. Nós às vezes temos um senso de justiça tão grande que nós mesmos nos sentenciamos. Chegue diante de Deus e diz: Deus, eu errei. Deus, eu fui incrédulo. Como Jacó. Deus conversou com ele e falou: Jacó, qual que é o teu nome? Ele falou: eu sou enganador. Eu sou trapaceiro. Mas Deus falou: você lutou como um príncipe. Agora não chamas mais Jacó, mas Israel. Ele chegou junto ao trono da graça e recebeu misericórdia. Quem é que te condena hoje? O que te impede de falar com Deus? O que te impede de buscar a Deus? Hebreus capítulo 14, verso 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí dá a continuidade: acheguemo-nos diante do seu trono. Acheguemo-nos. Deus está te convidando: se achegue diante de mim. Vem conversar comigo. Vem colocar os seus pedidos diante de mim. O que você quer? Comece a ser específico, filho. Comece a ser específica, filha. Eu não quero que você fique mendigando na porta do templo. Eu quero que você dê um salto e ande como filho. Eu quero que você chegue diante de mim e viva em novidade de vida. Eu tenho mais para fazer em você e através de você. Deixa Deus mudar a sua história em um testemunho brilhante. Ouse orar. Ouse ser específico diante de Deus. Colocar os seus temores, as suas frustrações
E a Bíblia, para terminar, nos diz assim em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Eu quero convidar você hoje à noite, que é filho do Senhor, a começar a ser mais específico diante de Deus. Mas se hoje à noite você tem dúvida, você pensa, mas será que eu sou filho de Deus mesmo? Eu ouvi tantas vezes minha mãe dizer, todo mundo é filho de Deus. Mas eu já ouvi dizer que nem todos são filhos de Deus. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Para que você entenda que o Pai te amou e te escolheu, primeiro você tem que passar pela porta. E a porta se chama Jesus. O Pai está te chamando para voltar para Ele. Mas para você se voltar para Deus, você precisa passar pela porta. E a porta se chama Jesus. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já disse, Deus, eu aceito o preço que foi pago por mim. Jesus se tornou o sacrifício em meu lugar, para morrer pelos meus pecados. Tem graça, tem misericórdia para mim. Senhor, eu aceito o teu amor por mim. Eu recebo Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero assumir o lugar de filho. Eu não quero viver mendigando, eu quero assumir o meu lugar diante do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor as minhas petições. Talvez você ainda não assumiu o seu lugar como filho, porque você ainda não passou pela porta que se chama Jesus. Mas nessa noite o Pai está aqui. E Ele preparou esse ambiente para você, para que você possa nascer espiritualmente em Cristo Jesus. Dizendo, Jesus, eu te entrego a minha vida. Quando eu tinha 15 aninhos eu fiz isso. Por isso eu estou aqui hoje, depois de 35 anos. Já vai fazer 36? Porque um dia, com toda a minha fraqueza, com todos os estigmas, marcas que a dor tinha deixado dentro de mim, eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. E a partir daquele dia, Jesus me tomou em seus braços. E a partir daquele dia, o Senhor tem me sustentado até aqui. Não sou melhor do que você. O que me faz forte são os braços de Jesus. O que me faz estar aqui hoje são os braços de Jesus. Mas Jesus quer te trazer também para um lugar que Ele separou para você como filho. Aquele que ora, aquele que busca a presença do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento.